E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, hoje receberemos o nosso 7º entrevistado. Pelas regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, serão ao todo 16 minutos de entrevista, sendo 14 minutos de perguntas e respostas. Cada resposta deve durar 1 minuto e 30 segundos e 2 minutos para as considerações finais. A participação dos telespectadores foi garantida através de envio prévio de perguntas pelas redes sociais e telefone. A jornalista Luanda Belo também participa da entrevista. E hoje o entrevistado é o Wellington, do PP. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta e o sorteio do primeiro tema nós vamos fazer agora. O primeiro tema é cidadania. Bom dia, candidato. Aliás, boa tarde. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Na semana passada foi divulgado o ranking, o mapa da violência com dados de 2014, mas que ainda reflete nesse ano. E São Luís foi apontada como a terceira cidade mais violenta do país. Ela estava em 21º lugar e agora está em terceiro. A gente sabe que a segurança é de competência do âmbito estadual, mas dentro do âmbito municipal, o que o senhor pretende fazer para reverter esse cenário? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Brasil e do programa Repórter Maranhão. Quando se fala de cidadania, o que vem à mente das pessoas é conquistar essa cidadania, de ter o direito, principalmente à vida. O problema da violência, ela é ressaltada, destacada em todo o Brasil. E não ficamos distante deste cenário, prova disso que nós temos aí, no mapa da violência, configurando como o terceiro lugar. O estado do Maranhão e São Luís não está distante de todo o Brasil. Quando nós perguntamos às pessoas qual o maior problema enfrentado na sociedade, eles elencam logo falta de segurança, segurança pública. Isso é na zona urbana, na zona rural, em todos os lugares. Nós sabemos também que a segurança pública está a cargo do Estado e da União, mas a Prefeitura de São Luís, o gestor, o prefeito, ele pode dar contribuição com a segurança pública. Como? Fortalecendo a Guarda Municipal. Então nós temos o projeto de fortalecer a Guarda Municipal. Fortalecer a Guarda Municipal como? Fazendo treinamento da Guarda Municipal, aumentando o efetivo da Guarda Municipal e que a Guarda Municipal de São Luís ela passe a ser uma Guarda Municipal armada, para que ela possa dar atenção à sociedade, possa dar atenção à população. E nós temos essa preocupação, até porque a violência, como um todo, além de permear a cabeça das pessoas em primeiro lugar, nós temos que dar atenção ao início, ou à possibilidade do início da geração da violência, que é a falta de educação. Então, nós temos um número elevado de violência, da falta de segurança nas cidades, primeiro porque não se combate violência com violência. Se combate a violência, sim, com educação. E tem que ser feito um trabalho de forma séria, de forma responsável, com a educação. E aí temos um grave problema também na cidade de São Luís, na atual gestão, que não deu atenção à nossa educação. Vamos passar para o próximo tema. Educação, né? Coincidentemente. Candidato, a falta de estrutura das escolas já não é um problema de hoje, já há um tempo, infelizmente, a nossa cidade já vem com esse problema, acaba refletindo na falta de estímulo dos professores dentro de sala de aula, consequentemente a falta de estímulo dos alunos para estudar. E aí o que acontece? Os alunos atualmente eles terminam o ensino básico sem sequer saber ler direito, não sabem nem interpretar um texto. Qual a sua proposta para reverter esse ciclo vicioso? Enquanto educador, isso me incomoda. Não tem nada mais deprimente para um cidadão, que foi o tema anterior, do que você não ter a sua dignidade, de você não ter condições de conquistar um espaço na sociedade. Então, nós nascemos, concluímos o ensino fundamental, o ensino médio, a expectativa de entrar na faculdade, a expectativa de conquistar uma vaga no mercado de trabalho, e o Estado e o município não dão atenção às nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E qual o maior problema aí? Não é construir escola. Construir escola talvez fosse a parte mais fácil. Mas o problema não está na estrutura física da construção das escolas. Principalmente, na atual gestão, a falta de atenção nas escolas. Professores entraram em greve no ano de 2014 e por mais de 100 dias de greve. Em 2016, com mais de 40 dias de greve. E qual a reivindicação dos professores? A reivindicação dos professores não é tão somente a reposição salarial. Os professores reclamam da reposição salarial que não foi feita
E reclamam também de condições dignas de trabalho. Se o professor que vai exercer a atividade, que vai ensinar, não encontra condições dignas de trabalho, você imagina quem está na ponta. O aluno. Escolas depredadas. Nós temos no estado, na capital, em São Luís, 281 escolas. Dessas 281 escolas, 69 estão em estados deploráveis. 12 estão fechadas. Exemplo do Alberto Pinheiro, no centro de São Luís, está fechado. Então, o senhor falou que não passa somente pela reestruturação física da escola. O que seria além disso? Para melhorarmos os índices, para melhorarmos o IDEB, nós precisamos reestruturar as escolas, condições dignas de aprendizado para os alunos e para os professores desenvolver suas atividades. Segundo, valorização do professor. A remuneração do professor deve ser melhorada, o professor deve ser valorizado, para que eles possam desenvolver uma atividade condizente com o aprendizado dos alunos. Para melhorar o IDEB, o desenvolvimento de educação básica, há necessidade da conjunção desses dois fatores. Uma boa estrutura para o aprendizado dos alunos e a formação do professor, a qualificação do professor e a valorização desse professor em sala de aula. Então vamos partir para o próximo tema. O tema é Meu Cotidiano. Meu Cotidiano, candidato, nós temos a participação do telespectador. Vamos ver agora. Meu nome é Babalu Rosa, sou vice-presidente da Mata. Gostaria de saber, no âmbito das políticas na área da saúde, qual a possibilidade da criação do plano LGBT e qual a possibilidade da criação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Bom, então está aí o questionamento desse segmento LGBT. O senhor tem propostas na saúde pública e também na criação de um conselho municipal. E uma pergunta muito interessante. Eu sou deputado estadual, estou no meu primeiro mandato, e como deputado estadual, no ano passado, eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. E tive a oportunidade de ter conhecimento de muitas mazelas e de me aproximar de muitas demandas da sociedade. E como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, tivemos contato com LGBTI, com crianças com autismo, crianças com microcefalia. E na nossa concepção, a falta de inclusão na sociedade, em São Luís, ela não será resolvida de forma isolada. Então, para nós, o público de LGBTI, ele será incorporado nas ações da Prefeitura de São Luís de forma globalizada, de forma generalizada. Mas nós temos no nosso plano de governo também a atenção voltada para o público de LGBTI. O que falta em São Luís? Falta em São Luís um planejamento estratégico. Então, nós temos no nosso plano de governo, na parte de administração, inicialmente um plano estratégico para São Luís. O que é esse planejamento estratégico? Nesse planejamento estratégico nós teremos metas, objetivos e prazos. Prazos serão desenvolvidos para São Luís de médio, curto e longo prazo. Então falta um plano de LGBTI, falta em São Luís uma adequação, uma reformulação do plano diretor. Nós não temos um plano de resíduos sólidos, nós não temos um plano de saneamento. Nós temos um plano de cultura, por exemplo, e um sistema de cultura municipal que não são efetivados. Ou seja, nós temos muitas leis no Brasil, nós temos muitas leis no nosso país, mas precisa da sua efetivação. No caso do LGBTI, é da mesma forma. Precisa-se de efetivação de políticas públicas que possa contemplar todos. Na nossa gestão, nós teremos uma gestão inclusiva, uma gestão que possa contemplar todas as categorias, todas as pessoas. Vamos então para o próximo tema. Cultura. Candidato, no seu programa de governo, o senhor defende o turismo sustentável na região metropolitana, Além de São Luís, temos São José de Ribamar, Passo Lumiar, Raposa, Alcântara e os outros municípios agora da região do Munim que foram incluídos. Agora, como é que despertar, como é que colocar no roteiro turístico, cultural, essa região metropolitana, quando o turista ele tem mais interesse nos lençóis? Ele passa por São Luís, passa por Alcântara, mas o direcionamento dele são os lençóis maranhenses. Qual o problema? A falta de atenção à cultura. Falta de planejamento estratégico em todas as áreas. Então, São Luís precisa de uma reformulação. Para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico, com compromisso social e sustentabilidade, nós temos que desenvolver ações integradas para todas as áreas. E a cultura não pode fugir disso. Nós temos uma atual gestão que não dá atenção à cultura. Nosso carnaval foi relegado a segundo ou terceiro plano. Nós temos uma baixa das atividades próximo do carnaval. Nós tivemos também um decréscimo das atividades próximo ao período junino. Então, nós precisamos ter uma economia criativa,
um desenvolvimento da atenção para a cultura, para o turismo e na geração de emprego. Como você bem lembrou na pergunta, o turista tem chegado em São Luís e tem um aglomerado de vans próximo ao aeroporto. Esse turista ele tem chegado em São Luís e não tem ido. Como organizar esse trade turístico? Ele não tem visitado o centro histórico, as nossas praias, não tem visitado a cidade de São Luís e muito menos os 4 municípios da região metropolitana. Ele tem chegado em São Luís e tem ido para Barreirinhos. Por quê? Porque não se fomenta a cultura e o turismo. Há necessidade da fomentação e da importância da cultura e do turismo. E é muito simples. Nós temos um plano de cultura municipal. Todas as ações do gestor, todas as ações do prefeito, simplesmente ele precisa atentar ao plano, executar o que está no plano. Não precisa fazer nada mais, não precisa fazer nada de mirabolante. Precisa simplesmente vontade de fazer. Nós temos um plano de cultura, nós temos um Sistema Nacional de Cultura que é interligado, que dá atenção ao Sistema Nacional de Cultura, e o que nós precisamos efetivamente ter a aplicabilidade da lei. O problema é falta de vontade de fazer. Só para esgotar esse assunto, o senhor já deve ter se relacionado com grupos culturais, com o trade turístico. Rede hoteleira. Qual é a maior demanda deles, a maior necessidade que eles têm? A falta de atenção e parcerias com o poder público. Por exemplo, fala-se de crise, mas a crise, todos nós passamos de crise. Nas nossas casas, na nossa família, a população sente de crise. E o que você faz quando você está num momento de crise? Você aperta as finanças e você tem prioridades. A Prefeitura de São Luís, por exemplo, na atual gestão, ela não elenca prioridades. Eu vou dar só um exemplo. A Prefeitura de São Luís, na sua peça orçamentária, tem previsão de 23 milhões para a publicidade, para a Secretaria de Comunicação. E esse orçamento já foi extrapolado, passa de 40 milhões. Sim. Ou seja, e essa propaganda ela é realizada não para desenvolver propagandas educativas no meio ambiente, no trânsito, e muito menos para atrair agentes, para atrair pessoas para o turismo. Então, é feito de forma equivocada, não se elenca prioridades. Então, nós temos um orçamento, feito a previsão orçamentária baixíssima, na nossa previsão orçamentária, na nossa peça orçamentária, que precisa ser revista. A partir do próximo ano, como prefeito de São Luís, a partir de 1º de janeiro de 2017, nós teremos praticamente um orçamento engessado. Porque o orçamento de 2017 ele já foi votado pelo atual gestor, pelo atual prefeito. Mas podemos fazer algumas readequações para fazer uma previsão orçamentária que adeque principalmente à cultura, o fomento à cultura. Ok, candidato, vamos para a próxima pergunta. O tema é mobilidade. O senhor apresentou um projeto que propõe a criação de uma política de mobilidade urbana e nele promete acabar com os congestionamentos e criar uma convergência de modais. A gente sabe que São Luís é uma cidade histórica, com isso tem as suas particularidades. Como é que o senhor vai enfrentar esses desafios, principalmente no centro histórico? É um desafio de grande relevância para a sociedade ludovicense e principalmente para o Estado do Maranhão. Eu sou autor do projeto de lei do Plano de Mobilidade Urbana para o Estado do Maranhão. Nesse Plano de Mobilidade Urbana, contempla todas as ações que o governo do Estado, que as prefeituras devem desenvolver para a mobilidade urbana. Mas quando se fala de mobilidade urbana, principalmente na nossa capital, que é uma capital que aumentou a sua população, quadruplicou a sua população em 45 anos. Em 1970, São Luís tinha 270 mil habitantes. Chegamos ao ano 2016 com 1.073.000 habitantes. Ou seja, quadruplicamos a nossa população em 45 anos. Quando se fala de mobilidade urbana, qual o problema que vem, a primeira coisa que vem à cabeça da população do ludovicense? Congestionamento, engarrafamento. Como corrigir o congestionamento, o engarrafamento? Antes de transporte de massa, se vai viabilizar o VLT, ou monotrilho, BRTs, primeiro nós temos que solucionar o problema dos engarrafamentos, dos congestionamentos em São Luís. Nós temos algumas ações que deverão ser desenvolvidas de forma enérgica e de forma imediata. Primeiro, ampliar as interbairros. As interbairros, na verdade, não foram criadas pelo governo do Estado ou pela atual gestão. As interbairros já são utilizadas pela população para fugir do trânsito caótico. Então, já se utiliza de algumas vias, artérias no próprio bairro. Como, por exemplo, nós temos na Daniel de La Torre, você tem um grande congestionamento, um grande engarrafamento, e você já começa a pegar algumas vias perpendiculares, paralelas para fazer esse trânsito. Então, ampliar as interbairros. 2, rotas alternativas. Às vezes se depreende um pouquinho com o tempo para poder explicar. O que são essas rotas alternativas?
Quando você chega ali próximo à Avenida Guajajaras, e você pega a Avenida Lourenço Vieira da Silva, indo para o São Cristóvão, indo para a Cidade Operária, você tem um congestionamento ali na avenida principal e na Avenida Lourenço Vieira da Silva. Por que não se utiliza as avenidas paralelas? Nós temos 10 avenidas paralelas para a direita e temos 5 avenidas paralelas para a esquerda. Não se utiliza por quê? Porque estão todas esburacadas, não tem tráfego. Então há necessidade das interbairros, rotas alternativas, passarelas, via ônibus e semáforos inteligentes. Um controle, que nós temos aí no nosso plano de governo, o Centro de Operações Integradas, para controlar todo o trânsito. Teremos um guarda municipal, um agente de trânsito e semáforos inteligentes para controlar todo o trânsito em São Luís. O senhor agora tem suas considerações finais. Quanto tempo? 1 minutinho. 1 minuto. São Luís precisa de cada um de nós. Recai sobre os nossos ombros a responsabilidade da alternância de poder. Mas não só o poder pelo poder. Nós precisamos que a Prefeitura de São Luís, que a gestão de São Luís, tenha um olhar voltado não para a política partidária, mas que tenha um olhar voltado para a população, para a cidade. Precisamos de um administrador, precisamos de um prefeito que tenha pulso, que tenha determinação, que tenha força de vontade, tenha coragem e atitude para resolver os problemas. Não sou candidato com um projeto individual, sou candidato a prefeito de São Luís de um projeto que surgiu das ruas. A nossa campanha, a nossa candidatura nasceu no coração da população, nasceu no coração do povo. E neste momento, eu peço a atenção da população. São Luís precisa de cada um de nós. Precisamos que você possa também se empenhar nesta campanha para que nós possamos transformar São Luís e construir uma nova história e a São Luís que queremos para o futuro. A gente agradece aqui a participação do candidato Wellington do Curso, do Partido Progressista, nesse ciclo de entrevistas. Obrigada, candidato. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos.